Daí veio a notícia da morte. A notícia da morte, para mim, foi uma coisa inacreditável. Demora um pouco para cair a ficha, né? Eu falava, não, você fica, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Você demora para absorver o impacto. Uhum. Depois disso, o meu instinto para mim mesma foi o seguinte: é por isso que a gente acabou se afastando. Eu vi nas últimas páginas que tu não sei, tu encontrou esse motivo espiritual, digamos assim? Porque é o seguinte, eu sempre tive, eu não sei, é claro que foi pela minha criação, mas eu tenho uma conexão de sempre tentar entender o que vai, Deus está querendo me mostrar, né? Então, quando você tem uma coisa que você não percebe, não entende, você fala, puxa, mas qual será o aprendizado disso? O que será? Se eu cheguei nisso, né? Então eu sempre tive, né? Se coincidências, né, da vida, que eu tô sempre atenta a elas, os avisos, porque eu não acredito que existam coincidências, né? Eu sou um pouco assim, de nada é por acaso, né? Então eu tô sempre meio conectada com qual que é, né? Vamos dizer assim, eu tô sempre atenta, né? Então, com o que eu peço e com o que me é trazido, né? E quando aconteceu o que aconteceu com a Ayrton, com essa minha fé de saber que a gente colhe o que planta, papapá, a gente tinha plantado um negócio tão bacana, eu jamais sonharia que poderia acabar como acabou. E nisso eu fiz eu rompi um pouco com essa minha ligação com Deus. Eu fiquei muito revoltada. Entendeu? Porque aquilo não podia estar acontecendo. Porque não foi isso que me ensinaram. Eu tinha feito o meu melhor, não tinha uma explicação. A gente não tinha briga, a gente não brigava. Não tinha briga, não tinha nada, entende? Tu ainda nutria alguma esperança de voltar com ele nessa época? Olha, é o seguinte, Arthur, é difícil eu explicar, né? Não é que eu tinha a esperança, eu sentia que ele ia voltar. E isso me apavorava. Então, eu sempre estava aflita porque eu tinha que estar namorando com alguém. Eu tinha que estar... a coisa que eu mais queria, Arthur, era conhecer uma outra pessoa que fizesse eu me sentir tão bem quanto eu me sentia com ele, que eu fosse ser feliz para sempre. Obrigada. Ele merecia isso, na verdade. Era isso que eu mais queria, né? Era o que ele merecia, que eu encontrasse uma pessoa e que eu fosse muito feliz para sempre com outra pessoa. Certo? Era o que ele merecia. Só que não é assim que funciona. E eu não conseguia isso. Então, era realmente uma fobia. Eu não poderia estar sozinha, porque se ele me procurasse, eu não podia. Eu tinha muito medo dele. Eu passei a ter muito medo de me abrir para ele de novo, porque ele quase me destruiu. Entende? Eu posso dizer para você que aquilo que eu passei com tão pouca idade fez com que eu criasse uma resiliência, uma força que depois, durante toda a minha vida, eu sabia que outros problemas não iam me matar, porque aquele quase me matou. Entende? E ali no final do livro também, tu disse que tu entendeu por que isso aconteceu e que se vocês tivessem casado e feito uma família, seria mais doloroso ainda do que foi, né? Muito mais, porque eu ia ter toda uma projeção que eu não queria ter, uma exposição que eu não queria ter, com filhos, com uma fortuna nas minhas costas. Entende? Eu ia estar absolutamente sozinha e numa situação que todo mundo fala, nossa, mas aí você ia estar... Não, porque eu queria ele. Eu não queria nada dele, eu queria ele. E eu ia ficar sem ele. E com todo o peso que o nome dele traz. Entende? Então, na hora, eu pensei, eu falei... Naquele momento, eu me senti... Novamente, eu senti que foi uma proteção. Entende? Das memórias que tu teve que resgatar para escrever esse livro, qual foi a mais bonita que tu encontrou, que tu não lembrava mais, que mais te tocou? São tantas, né?
Tem algum fato, alguma história? Nas cartas, eu lembro que a gente ficava... por exemplo, a gente... Olha o que é a distância, né? Às vezes... mesmo no telefone, e ele falou, eu lembrei disso, porque ele fala na carta também, né? Sabe aquela coisa de estar uma linda lua cheia, uma linda noite, e você olhar e falar, puxa, ela também está olhando essa mesma lua que eu? Sabe aquela coisa assim? E eu lembrei disso, que a gente tinha, às vezes a gente estava no telefone e falava, você viu a lua, como é que tá? É como se assim, a gente se sentisse próximo, né? A lua fazia... e tinha uma carta que ele citou a lua e eu lembrei disso. Outra coisa que me comoveu é lembrar que a gente chegou num ponto que ele chegava a vir passar um final de semana no Brasil para estar comigo e voltava. Né? Ele não estava mais esperando brecha de cada 15 dias para passar 10 dias. Ele vinha, ele teve uma vez que ele chegou na sexta-feira de manhã, no Brasil, veio da Europa, sexta-feira de manhã, foi até São Carlos, que minha irmã, quando casou, foi morar em São Carlos, e eles tinham uma casa lá na Represa, que também era uma bagunça lá, aviãozinho de aeromodelo, que foi com o meu cunhado que começou a aeromodelo, meu falecido cunhado, que aliás é outra saudade que traz esse livro, né? Claro, fica à vontade. E me deu saudade do meu cunhado também. Ele chegou na sexta, foi até São Carlos com a gente, né? Passou o final de semana, no domingo, tipo 3 horas, o pai dele tinha um bimotor, mandou o pai dele até lá buscar ele, para ele ir até o aeroporto, pegar o avião para voltar para a Europa. Então assim, eu falava, caramba, que privilégio é esse?